Bom dia, bom dia! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Bora, porque já está na hora. Que hoje seja mais um dia cheio da graça de Deus. Que seja mais um dia, sabe, cheio de fé, cheio de ânimo. Sabe, que a sua esperança seja renovada em nome de Jesus. Bom dia, povo muito amado. Vocês são amadas, viu? Se tem um homem aqui, você é amado também. Mas eu acho que mulher é mais amada. Ai, gente. Mais uma semana começando. Bom dia, linda. Bom dia, Val, Dani. Deus te abençoa. Bom dia, Ana. Que alegria ter vocês por aqui. Saudades de vocês também. Bom dia, Cris. Como que você está? Dá notícias. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Miriam. Deus te abençoa. Mais um dia cheio da graça, da paz, do amor de Deus sobre as nossas vidas. Mais um dia que a gente tem a oportunidade de fazer tudo diferente. Que nós possamos receber uma palavra do céu nesta manhã. Para essa palavra guiar o nosso dia de hoje. Nós vamos aprender hoje sobre ser longânimos, sobre aquietar no momento de ira, sobre tomar as decisões corretas. Não sei vocês, mas quantas de vocês que estão aqui assistindo já estiveram no meio de problemas que não era seu, porém você teve que tomar alguma atitude para resolver problemas que eram dos outros. Alguém já se viu nesse momento? Sabe, de você estar cercada de problemas e esses problemas não serem seus e você ter que resolver e ter que usar de longanimidade e usar de humildade, de bondade. Não sei, conte para mim quem já teve que resolver problemas que não era seu. E a outra pergunta é, quantas pessoas já tiveram que tomar uma decisão rápida, para que a sua casa continuasse de pé? Quantas pessoas de vocês já viveram essa experiência? Nem sempre é fácil, viu? Estou bem, completando mais um ano de vida hoje. Que alegria! Feliz aniversário, que Deus te abençoe, te dê muitos anos de vida, saúde, graça, para que você possa mesmo avançar e chegar no lugar que Ele espera que você esteja, Cris. Bom dia, Robertinha. Bom dia, Lila linda. Bom dia, Tati. Bom dia. É isso, gente. Eu queria saber de vocês. Hoje nós vamos falar muito sobre isso. Sobre resolver problemas que não são nossos. Sobre ter que tomar uma decisão urgente, rápida, diante de uma circunstância. E aí nós precisamos aprender o caminho correto, sabe? Aprender o caminho correto para tomadas de decisões, para resoluções de problemas que geralmente não somos nós que causamos. Eu, quase sempre. Ai, amiga, eu tava lendo a história, eu juro que eu lembrei de você. Eu juro que eu lembrei. Pois é, Tati, o Instagram ele não avisa mais. Sabe? Algumas pessoas ainda recebem notificação. Eu tenho outros Instagrams logados aqui no meu telefone e tem hora que aparece que tá chegando a live, hora não aparece. Esse mesmo. Justamente, Robertinha. Pois é. Às vezes, nós mulheres, e eu não quero descredibilizar os homens, mas na mão das mulheres acaba chegando muito mais problemas para resolução, que geralmente não foram elas que causaram, sabe? Algumas que eu conheço, geralmente o problema era do marido, e aí a pessoa acaba tomando ali para decidir o que vai acontecer. E é uma atitude louvável, sabe? E nós vamos aprender como que a Abigail, ela passa por isso tudo, porque a Abigail, ela estava num cenário onde a casa dela iria ser morta. A casa dela toda, porque Davi ia matar a casa dela toda. E ela vai de uma forma tão humilde, ela vai de uma forma tão linda,
e ela vira o quadro da casa dela, sabe? E a gente aprende muito com a história de Abigail. Então vocês que estão passando por problemas que não são seus, vocês que precisam dar resposta imediata às circunstâncias da vida que geralmente você não sabe, essa história hoje nós vamos detalhá-la e arrancar dela aquilo que ela tem para nos ensinar. Amém? Mas antes disso, não podemos começar sem orar, sem agradecer o Senhor por mais um dia. Vamos lá? Vamos? Abaixe sua cabeça, curve aí sua cabeça e fala com o Senhor do seu jeitinho. Eu não posso orar por vocês, mas vocês conseguem expressar aquilo que você está sentindo. Fala com seu pai, pai, eu estou dessa forma. Mas antes, começa a oração agradecendo ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos apresentar as nossas vidas diante do Senhor. Sabemos que se não fosse no nome de Jesus, nós não conseguiríamos dirigir a palavra ao Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, nesta manhã, ouça a nossa oração, Pai. Eu quero te pedir que o Senhor venha mesmo sondar cada coração que está aqui. Eu te agradeço, Deus, por cada vida que o Senhor trouxe, por mais esse amanhecer, por mais um dia que o Senhor está permitindo que nós vivamos. Obrigada, Pai, porque nós entendemos que se nós acordamos, significa que tem propósito ainda, significa que o Senhor ainda não desistiu de nós, significa que o Senhor tem algo para poder mover e fazer através de nós. Nós queremos ser participantes daquilo que o Senhor está movendo, da agenda do céu. Nós queremos mesmo nos incluir, Pai, diante daquilo que o Senhor está fazendo. Obrigada por mais um dia cheio da paz, cheio de alegria, cheio da graça que vem do céu. Eu declaro que nós viveremos a realidade do céu no dia de hoje, Pai. Viver a realidade do céu é sentir o que o Senhor sente, é viver o que o Senhor vive, é estar nos lugares que o Senhor está, que nós possamos estar nesse lugar de viver a realidade do céu nas nossas vidas, Pai. Um lugar de graça, de alegria, de longanimidade, de bondade, de temperança. Um lugar, Pai, onde a paz ela reina. Em nome do Senhor Jesus, nos coloca nesse lugar. Eu peço ainda nesta manhã, Pai, purifica os nossos corações. O Senhor sabe como que o nosso coração é corrupto, é maldoso, é contaminado. Então eu te peço, limpa os nossos corações, limpa as nossas mentes, Pai, daquilo que nós ouvimos, daquilo que vimos, daquilo que nós pensamos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos diminua para que o Senhor cresça em nós, que os teus pés seja mesmo o lugar mais alto, Pai, que nós venhamos ansiar estar, o lugar mais alto, Pai, que seja os teus pés. Em nome de Jesus, sonda os nossos corações, nos leva a um lugar de quebrantamento, Pai amado, num lugar onde a nossa alma será curada, o nosso espírito vivificado e o nosso corpo andará saudável, Pai. Em nome do Senhor Jesus, a minha vida eu entrego nas tuas mãos nesta manhã. Eu entendo que eu sou somente a torneira que o Senhor usa conforme a tua vontade, que o Senhor é que fala nesse lugar, Pai, e na hora que eu não tiver mais nada para falar, que o Senhor feche a minha boca, mas não deixe sair do meu coração palavras de mim mesmo para esse povo, porque o que alimenta eles, Pai, é as palavras que vêm do céu, é as palavras que o teu Espírito Santo traz para nós nesta manhã. Eu entendo que aqui é uma mesa e que eu estou assentada, Pai, com irmãs queridas, com irmãos queridos, e que o Senhor é que traz o banquete para esta mesa. Nós olharemos para a tua palavra e eu tenho certeza que seremos alimentados. Porque a tua palavra, ela é viva, Pai. A tua palavra é eficaz e eu tenho certeza que ela vai transformar os nossos corações nesta manhã. Ainda que muitos estejam endurecidos, o Senhor tem poder de amolecê-los. Em nome de Jesus, fique à vontade aqui. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, amém, tá, tá. Aleluia, pá, pá, pá. Amém, amém, aleluia, amém, aleluia. Bom dia para você que eu não dei bom dia ainda. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje é mais um dia para nós rompermos e avançarmos diante daquilo que o Senhor ele já separou para as nossas vidas. Nós vamos ler 1 Samuel capítulo 25. Semana passada nós terminamos a nossa live somente no primeiro versículo do capítulo 25, e eu falei sobre um legado, uma vida de legado, porque a gente começa o capítulo 25 dizendo: Samuel morreu e todo Israel se reuniu para lamentar a sua morte. Foi sepultado em Ramá, onde tinha vivido. E eu disse acerca de Samuel ter levado uma vida tão íntegra, tão reta diante do Senhor, ter feito aquilo que agradava a Deus.
mas os seus filhos não seguiam seu exemplo. Samuel teve uma vida correta, mas ele não soube passar para os seus filhos aquilo que um dia ele tinha aprendido com o Senhor. E ali estava um problema. E nós falamos muito sobre isso, sobre criação de filhos, sobre o porquê que alguns filhos eles desviam do caminho, sendo que os seus pais são cristãos e às vezes uma referência, né? E os filhos acabam não seguindo esse caminho. Se você perdeu essa live, convido você aí no YouTube ou aqui no Instagram, você vai encontrar essa live. E aí nós vamos continuar. Vamos continuar o capítulo. Bom dia, Renatinha. Deus te abençoe, meu amor. Então, Davi desceu para o deserto de Maom. Havia um homem rico em Maom, que tinha propriedades perto da região do Carmelo. Possuía 3.000 ovelhas, 1.000 cabras e era época de tosquia das ovelhas. O homem se chamava Nabal. Sua esposa, Abigail, era uma mulher inteligente e bonita. Mas Nabal, descendente de Caleb, era um homem rude e perverso em tudo que fazia. Então a gente está falando aqui, o cenário. Davi foi para o deserto de Maom e lá ele encontrou um homem muito rico. Esse homem muito rico se chamava Nabal, era um homem rude, era um homem perverso em tudo que fazia. A Bíblia já dá a descrição desse homem dizendo que ele era um homem ruim, mas ele tinha uma mulher inteligente e bela. E essa mulher se chamava Abigail. Então, contexto, um homem muito rico, Nabal, casado com Abigail, estão morando em Maom. Agora, Davi vai descer para esse lugar. Chegando lá, vamos lá. Quando Davi soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas, chamou 10 rapazes e lhe disse: subam ao Carmelo e vão a Nabal. Envie saudações em meu nome e diga a ele paz e prosperidade ao Senhor e à sua família e tudo que é seu. Disseram-me que na época da tosquia, enquanto seus pastores estiverem entre nós perto do Carmelo, nunca lhe fizemos mal e nada roubamos dele. Deu para entender? Ou ficou confuso? É porque tá falando que era na época de tosquia, e aí quando acabou a tosquia, Davi vai mandar o povo, os 10, ir lá e dizer isso para ele. Vai lá, fale com Nabal, se apresente a ele, diga que enquanto teve o período da tosquia, nós não fizemos nenhum mal a ele. Nada roubamos dele. Pergunte aos homens e lhes dirão que isso é verdade. Diante disso, pedimos que o Senhor seja bondoso conosco, pois chegamos numa época de celebração. Por favor, reparta conosco e com seu amigo Davi o que puder dos seus mantimentos. Os rapazes transmitiram essa mensagem a Nabal em nome de Davi e esperavam uma resposta. Vamos lá. Deixa eu descer aqui. Gente, primeiro ponto que a gente vai olhar aqui é a vida de Davi. Davi, ele tá nesse cenário e tá falando que quando ele desce para esse deserto, ele ajuda os tosqueadores de Nabal, ele tá ali servindo Nabal, sendo que Nabal não tinha pedido nada para ele, e ele começa a servir com muito zelo, dizendo que quando ele vai falar com Nabal, né, quando ele manda o recado, ele diz: nós nunca fizemos mal a vocês, nós ajudamos em tudo e nunca roubamos nada, né? E ele vai falar assim: uma vez que nós fizemos isso, agora, Nabal, eu preciso disso. Há um problema muito sério na vida do ser humano quando o ser humano faz algo esperando uma retribuição, esperando um reconhecimento. Uma das coisas que eu sempre ensino para as pessoas que caminham perto de mim é: tira a expectativa do seu coração. Porque se você tem uma expectativa terrena, pode ser que você seja frustrado. Mas uma vez que a sua expectativa está no céu, a sua recompensa virá de lá. Colossenses 3, 23 vai dizer: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça como se fosse para o Senhor. É lindo essa passagem, porque se nós entendemos que estamos fazendo para o Senhor, nós nunca ficaremos frustrados, nós não seremos decepcionados. Se você faz algo para alguém esperando recompensa terrena, e se essa pessoa não te retribui, você vai ter um problema ali. Porque você pode ficar irado,
Quantos de nós já falamos assim: não, mas eu fiz pra fulano e agora que eu preciso, fulano não me empresta. Agora fulano não me retribui. Não, eu emprestei isso aqui pra pessoa e a pessoa não falou nem um muito obrigada. Sabe? Que seja um muito obrigada. Não espere das pessoas, porque as pessoas nem sempre elas vão ter um coração alinhado com o céu. Um coração alinhado com o céu é um coração grato, é um coração bondoso, é um coração longânimo, é um coração pacificador. Mas se esse coração não está alinhado com o céu, o que se espera dele? Às vezes a injustiça, às vezes a ingratidão. Tudo isso é esperado de um coração que está desalinhado com o céu. Eu vou ler Colossenses 3, 23, porque aí eu leio de forma certinha. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para homens. Lembre-se que o Senhor lhe dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor, a quem serve, é Cristo. Mas se fizerem o mal, receberão mal de volta, pois Deus não age com favoritismo. É uma palavra linda, sabe? Trabalhem como se fosse para o Senhor. Tava conversando com uma amiga querida, o marido dela apronta tanto com ela, e ela fica triste, ela fica chateada, e ela já não tem mais esperança, ela já fala comigo assim: Raira, eu já fiz de tudo, eu não consigo, meu marido não melhora. Isso, Dani, Colossenses 3, 23. Meu marido não melhora, isso, aquilo, outro. Eu virei pra ela e falei assim: o que você quer fazer? Eu queria escutar dela o seguinte: eu quero continuar com ele, não, eu quero me separar dele. Eu perguntei pra ela: o que você quer fazer? E ela disse o que queria fazer. Ela: eu queria mesmo era separar, mas eu não separo por conta disso, tem filho, não. Então tá bom. Então você vai fazer o seguinte: uma vez que você deixa e permanece com o seu marido, você precisa tirar a expectativa. Expectativa é diferente de esperança. A nossa esperança é Cristo. E uma vez que alguém cai nas mãos de Cristo, a nossa esperança é completa. Em Cristo nós temos esperança. O que é esperança? É você colocar ali, depositar a esperança em algo, sabendo que pode acontecer a qualquer momento. Esperança nós precisamos ter. Mas expectativa é quando eu acho que alguém vai fazer alguma coisa pra mim e não vai fazer. E muitas vezes aquela pessoa pode furar comigo. Só que se eu coloco uma expectativa que fulano vai fazer, eu me frustro, porque se a pessoa não fizer, foi contra aquilo que eu estava imaginando. Não, eu tô com uma expectativa que eu vou ganhar uma viagem. Eu tô com uma expectativa de que a minha mãe vai fazer a comida que eu gosto. Se você coloca essa expectativa e o almoço não é o que você esperava, nossa, eu não queria esse almoço. Aí vem a frustração. Então, esperança é diferente de expectativa. Esperança em Cristo. Expectativa é aquilo que você coloca nos homens. Se você deposita a sua expectativa, se você acha que vai ter uma recompensa de homens, pode ser que você seja extremamente frustrado e isso pode te desencadear várias outras coisas, vários outros sentimentos, como ansiedade, como doenças na sua alma, e ali vai descendo ladeira abaixo. Então coloca a sua expectativa no lugar certo, mistura ela com esperança e que ela esteja com Cristo, o Senhor, porque Ele é o nosso Senhor. A palavra está dizendo: façam as coisas boas com bom ânimo, como se fosse para Deus, não como se fosse para homens. Porque se você faz para homens, a sua expectativa é frustrada. E ele está dizendo: não é Cristo o seu Senhor? Não é Ele que governa a sua vida? Não foi Ele que te comprou com um alto preço? Pagou um preço ali de sangue? Não foi Ele que te comprou? Porque a sua expectativa está no lugar errado. Quantas aqui pode falar para mim que já se frustraram por não ter sido reconhecida na hora que queria? Nossa, eu achei que eu teria um reconhecimento no meu ministério. Nossa, eu achei que eu teria um reconhecimento no meu trabalho. Nossa, eu achei que fulano iria retribuir o dinheiro que eu emprestei. Nossa, eu já cansei de fazer favor pro fulano, sempre pagava a conta pra ele, ia na rua, pagava a conta pra ele, e na hora que eu precisei, fulano foi embora. Sabe? Quando nós colocamos essa expectativa aqui, nesses homens, você vai ficar totalmente frustrado. Porque você já faz algo com a motivação do coração errada, achando que em algum momento você vai pedir troca. Igual pessoas que vão emprestar dinheiro
e fala assim, vou emprestar o dinheiro pro fulano, mas na hora que eu precisar, eu sei que eu posso pedir para ele. Não, isso é expectativa. Expectativa de que você pode pedir para ele. Você tem que tirar essa expectativa. Por quê? Você não faz esperando troca, tá? Você não faz esperando troca. Não tem como. Se você fizer, você vai ficar totalmente frustrado. Então tira essa expectativa. Olha o que Davi está fazendo. Davi disse que ele ajudou os servos de Nabal no tempo da tosquia, que ele não roubou nada, não fez mal. A palavra vai nos dizer que Davi servia como se fosse um muro para os tosqueadores e não deixava nada de mal acontecer para aquele povo. Só que até então, Davi não estava precisando de nada, mas ele faz com a motivação de que na hora que eu precisar, você vai ter que me dar. E esse momento chegou. Davi está aqui falando assim, olha, manda uma mensagem para Nabal dizendo que nós estamos num período de celebração e que eu preciso que ele me manda, que ele retribua a mim aquilo que ele ganhou. Eu quero que ele mande os mantimentos que ele puder. Ele está dizendo, eu preciso de comida. Então, Nabal, como eu te ajudei, agora você vai ter que me ajudar. É isso que está acontecendo aqui. Davi, um homem escolhido de Deus, está com o coração totalmente errado. Com a motivação totalmente errada. Não faça esperando troca. Não ajeite a sua casa, não lave as roupas, sabe, para jogar na cara de ninguém. Não ajude as pessoas que estão à sua volta no intuito de um dia jogar na cara delas. Isso é muito feio, mas é muito feio. Você precisa entender que você está fazendo para o Senhor. Seja uma comida, seja o lavar da roupa, seja o ajeitar da casa, seja o limpar um carro, seja ir para o trabalho. Você faz como se fosse para o Senhor, porque todas as coisas desse mundo pertencem a Ele. Então faça de todo o seu coração e com bom ânimo, mas entendendo que a sua recompensa virá do Senhor. E aí Nabal vai responder o seguinte, lá no versículo 10. Quem é esse tal de Davi? Perguntou Nabal. Quem é esse filho de Jessé que ele pensa que é? Hoje em dia, há muitos servos que fogem dos seus senhores. Devo pegar o meu pão, a minha água e a carne dos animais que abati para meus tosqueadores e entregar a um bando que vem de não se sabe onde? Olha isso. Nabal está sendo irônico porque ele sabia quem era Davi. Ele sabia que Davi era um fugitivo de Saul. E Davi está nesse lugar mesmo. Nesse lugar de ser fugitivo. Nesse lugar de estar ali fugindo do seu senhor. E Nabal está falando assim, ironicamente, quem que é esse? Quem ele pensa que é? Para me fazer esse pedido? Vê lá, sabe quando você fala assim, vê lá se eu vou tirar da boca aqui dos meus servos, vê lá se eu vou fazer, tirar daqueles que estão aqui comigo para dar para esse fugitivo. É nesse tom que Nabal está falando, sabe? Quando Nabal, ele diz essas coisas, ele falando assim, não vou dar para esse homem que vem lá de sei lá onde que está vindo. Então os rapazes enviados por Davi, versículo 12, voltaram e lhe contaram tudo que Nabal tinha dito. Peguem suas espadas, disse Davi, e pôs sua espada na cintura. E seus homens fizeram a mesma coisa. 400 dele partiram com Davi, enquanto 200 ficaram para guardar as bagagens. Olha o que está acontecendo. Na hora que a resposta chega para Davi, ele vai ficar furioso. Porque é como se dissesse assim, que eu ajudei esse cara e agora na hora que eu preciso ele não vai me ajudar, eu vou matar ele agora. Quando Davi age dessa forma, nós conseguimos ler o coração dele. O coração dele diz o seguinte, não gostei, estou me sentindo injustiçado, você não deveria ter feito isso, Nabal, porque agora você vai morrer. Era um coração que estava sentindo que tinha direito. Um coração que achava que podia. Quantas vezes nós entramos nesse lugar, gente? Num lugar de achar que temos direito de alguma coisa. A gente ama encontrar direitos. Mas são poucas as vezes que nós nos posicionamos nos deveres e responsabilidades.
Todos nós ficamos procurando direito. É até fácil falar, né? É meu direito. Eu tô no meu direito. Sabe? Eu, pelo menos, já falei várias vezes isso. Uai, eu tô no meu direito. Sabe quando alguém tá falando, questionando alguma coisa e isso, aquilo, outro? Eu tô no meu direito. A gente ama estar no nosso direito, mas faltamos em posicionar nos nossos deveres. Caminhar com Cristo, estar no Evangelho, é uma vida de responsabilidade, é uma vida de deveres e poucos direitos. Se nós olharmos para a palavra, são poucos os nossos direitos. Muitas vezes, e como machuca. Deixa eu ler seu comentário, linda. Isso é algo que deve ser muito trabalhado no relacionamento entre marido e mulher. Amém. Nós vamos entrar aqui agora no relacionamento de Nabal e de Abigail e vamos ver como que eles saíram desse conflito. Quando a gente fica nessa linha de eu tenho direito, nós esquecemos das responsabilidades do céu. Nós olhamos para a palavra e a palavra diz, se bater numa face, dá a outra. Isso dói, porque se me bateu vai tomar, porque se bateu vai levar também. É o que a gente aprende na infância. A minha avó me disse com 5 anos de idade assim, se você chegar em casa chorando mais uma vez porque alguém te beliscou ou alguém te bateu, você vai tomar outro couro em casa. A minha avó disse somente isso. Eu tinha 5 anos de idade, eu estava formando princípios, ainda estava na formação de caráter. Com 5 anos de idade, minha avó disse, porque todo dia eu chegava em casa e contava que uma menina tinha me batido. E toda vez era a mesma labuta. Ela tinha me beliscado. E teve um dia que eu falei com a minha avó chorando que eu não aguentava mais, que eu não queria ir pra escola. A minha avó falou assim, se amanhã você chegar chorando aqui em casa, você vai tomar um couro na escola e um couro aqui em casa. Vê se isso é coisa de falar pra uma criança. E quando ela disse isso, ativou algo no meu cérebro que dizia assim, eu não posso apanhar. Como eu não posso apanhar, o que eu tenho que fazer? Eu preciso bater. Eu preciso bater. Eu lembro que a menina sentou, ela foi pra fila de fazer a fila da escola. Na época a professora chamava pra fazer a fila pra entrar pra sala. E ela saiu do lugar dela e foi pra perto de mim pra me beliscar. Eu lembro que eu peguei o cabelo dela, mas eu puxava e não soltava. E a professora falava assim, para. E eu comecei a puxar o cabelo dela até soltar na minha mão. E ali eu lembro que a criança mudou de escola, a mãe dela foi na escola no outro dia, mas nunca mais ela me bateu. E eu aprendi que se resolve o fato de eu ter apanhado batendo. Isso foi o que eu aprendi na infância. Só que aí eu vou crescer. E eu vou crescer com o pensamento de que no prejuízo eu não fico. Tá ficando doida? Não, pra cima de mim você não vai. Só que quando a gente lê a palavra, quando nós olhamos para essa palavra aqui que é viva, a gente vê Jesus falando assim, se apanhou, desce mais um tiquinho pra te bater mais um pouco. Sabe? Isso buga minha mente. Uma mente de uma criança que aprendeu que para não bater em mim, eu tenho que bater. Aí eu chego para o Evangelho e o Evangelho me diz que se alguém bater, eu deixo bater mais um pouco. E se me roubar, eu tenho que entregar mais alguma coisa. E que o meu prejuízo, que era A, agora é A mais B. Isso é o Evangelho, gente. Nós chegamos para o Evangelho e nós nos deparamos com deveres, com responsabilidade e não com direitos. O Evangelho não tem direito. O único direito que a gente tem é de morrer e ficar caladinho. Caladinho. Sabe? E isso vai conflitando com os meus princípios, com aquilo que eu aprendi desde a infância. Então, aprender a ficar no prejuízo é algo difícil para mim, porque desde a infância eu não aprendi a lidar com isso. Eu vou falar para vocês. A minha avó comprava um Kinder Ovo para mim toda semana. E ela dizia assim, é seu. É seu. E alguém da minha casa pedia, a minha avó falava assim, não, deixa da menina. Para, é da menina. E ela comprava um leite em pó pra mim, que eu só tomava Parmalat. Eu lembro que ficava numa caixinha da Parmalat. E ela falava, é seu. E ninguém mexe. E morava minha avó, meu tio, padrinho, minha mãe e eu. E eu lembro de várias vezes meu tio, que tinha 20 e poucos anos na época, ele falava assim, ô mãe, vou pegar um pouco de leite. E minha avó falava, não vai, porque esse leite é da Raira. Então dividir pra mim é algo totalmente difícil.
Eu sou muito egoísta. E pra não ser egoísta, eu tenho que trabalhar o meu eu muito. Mas é algo que tá entranhado dentro de mim, que o tempo todo tem que falar assim, sai, ou sai imundícia. Porque eu encontrei com a palavra, e encontrar com a palavra quebra os meus princípios. Quebra aquilo que a minha avó me ensinou. Mas eu, até 7 anos de idade, que estava na formação de caráter de uma criança é até 7 anos de idade. Eu tinha os meus brinquedos, qualquer um que eu quisesse. Tinha Kinder Ovo toda semana. Eu tinha leite Parmalat. E eu ganhava dinheiro da minha avó quando ela ia receber. Eu usava Lilica, Repelica. Eu sabia que a minha condição com a minha avó era boa. Só que eu não tinha noção sobre riqueza e pobreza. Não tinha. Eu só sei que eu tomava isso. Minha avó não me deixava comer pele de frango. Então eu só comia o peito do frango. Eu não tomava leite de vaca. Eu falo que é leite de vaca. Eu não tomava leite de vaca. Aqueles leite que vinha no litro. Tomava não. Eu só tomava leite em pó. E até hoje eu sou viciada em leite em pó. Amo leite em pó. Amo Kinder Ovo. Porque foi uma memória afetiva que foi criada. Eu não como pele de carne. Não como não. Gosto não. Só se for fritinho no churrasco. Mas é uma nojeira só. Só que depois de 7 anos minha avó morreu. E a minha realidade se tornou outra. E quando a minha avó morreu e minha mentalidade se tornou outra, aí eu canto aquela música. Aí foi que o barraco desabou, sabe? Foi bem assim. Porque aí agora eu comecei a ver a realidade. E minha mãe começou a me dar leite. E leite de vaca. Eu falo, mãe, não tomo leite de vaca, eu só tomo leite Parmalat. E minha mãe aqui, ó, sua avó morreu, bora viver de outro jeito. E minha mãe não separava a pele do frango pra mim. E me dava coxa. E eu não gostava da coxa, só comia peito. Gente, isso há 30 anos atrás. 30 anos atrás. A menina que cresceu egoísta. Porque eu não sabia que eu era egoísta. Na verdade, a minha avó, eu acho que a minha avó era egoísta. E ela me criou no jeitinho dela. De que ninguém toca nos meus brinquedos. A minha avó deixava eu bater nos meus primos. A minha avó me amava e me mimava muito. Eu batia nos meus primos. E ela falava assim, não vai bater nela não, porque ela é pequena. Então eu fui criada um nojo de pessoa. E aí quando eu fiz 18 anos, eu conheci Cristo. E quando eu conheci Cristo, ele falou assim, tá tudo errado aí dentro. Tá tudo errado. Eu tenho 15 anos que eu estou no Evangelho. E eu vou dizer pra vocês uma coisa. Como eu sofro, gente. Como eu sofro. Porque o Evangelho é completamente diferente daquilo que um dia minha avó me ensinou. Não tem eu. Não tem direito. É só dever. Agora ama coxa, melhor amiga. Com osso. Meu Deus. Eu gosto só do peito de frango. É difícil, gente. Vocês conseguem entender? E se vocês criam os filhos de vocês em uma mentalidade que não é a da palavra, vai ter grandes problemas. Ensina seu filho a ser longânimo. Se tem algo que você pode ensinar para os seus filhos hoje, é ele ser longânimo, é ele ser humilde. Sila, e como dói essa desconstrução? Porque é algo que eu faço no automático. No automático. Quando era pequenininha, eu comprava salgadinho e não abria perto de ninguém. Porque eu detestava que alguém enfiava a mão no salgadinho. E a minha avó nunca deixou de dividir, porque era sempre assim, com essas falas. Deixa, é da menina, ela é pequena, sabe? E eu sempre fui um nojinho. Aí é tão difícil, porque eu falo, meu Deus, quando chega no Evangelho tem que dividir tudo e até dar para as pessoas. Aí eu tenho que trabalhar, mas dói. Eu sei que eu não posso ser egoísta e por isso dói. Porque é como se fizesse parte de mim. E aí eu tenho que falar, não, tem que dividir, tem que doar. Tem. Aí tem que trabalhar o tempo todo. Tem coisas que hoje pra mim é fácil dar. Mas tem coisas que não é não. Sabe? Tem coisas que não é de jeito nenhum. Se eu abrir um chocolate, não vou abrir na sua frente de jeito nenhum. Porque eu vou comer ele sozinha. Esse final de semana, a minha irmã e a sobrinha da Cacau estavam aqui em casa. E eu fui na Araújo, no momento que elas estavam brincando na Vila Trampolim. Elas estavam pulando e eu fui na Araújo. Chegando na Araújo, eu comprei um Bueno, sabe? Kinder Bueno. Porque eu amo Kinder Ovo, né? Aí eu comprei um Kinder Bueno e vinha 2. Aí o que eu fiz? Coloquei na sacola junto com o remédio. Deixei escondido. Comi um no dia e o outro dia. E ninguém nem viu o cheiro.
Eu não sou aquela pessoa que fala assim, alguém quer um pedaço? Alguém quer um pedaço? Não. Eu sei que não tá certo. Luto com isso também. Fui criada com rejeição em tudo e isso me torna egoísta, fria. Oro a Deus todos os dias para quebrar isso dentro de mim. Dani, tá certíssima. É isso mesmo. Você saberia me dizer o que pode tornar alguém egoísta sem ter tido muito? A falta. Entende? Igual, por exemplo, se você fala, Raira, eu não tive muito e sou egoísta. A falta faz isso, né? O fato de que se eu repartir eu fico sem. Entendeu? É isso. Então, gente, a gente vai trabalhando, vai crescendo em Deus, tá? Vamos continuar a leitura. Davi tá no momento que ele acha que ele tem direito de pedir alguma coisa para Nabal porque ele ajudou. Versículo 14. Então, o momento Davi falou que para os servos dele, né? Para o povo que estava ali com ele, pegar suas espadas, porque eles iam guerrear contra Nabal. Davi era um homem guerreiro, gente. Enquanto isso, um dos servos de Nabal foi até Abigail e lhe disse: Davi enviou mensageiros do deserto para saudar o nosso Senhor, mas ele lhe respondeu com insultos. Os homens de Davi foram muito bons conosco. Nunca nos fizeram mal. Nada foi roubado de nós durante esse tempo em que estiveram conosco. Na verdade, dia e noite eles foram como um muro de proteção para nós e para as ovelhas. É bom que a senhora leve esse fato em consideração e resolva o que fazer, pois haverá problema para nosso Senhor e para toda a família. Nabal é um homem tão cruel que ninguém consegue conversar com ele. Vamos lá. Davi agora quer matar a casa de Nabal, porque Nabal respondeu que não ia dar nada para ele. E falou, não sei quem que é esse Davi, não sei quem que é esse filho de Jessé, só sei que eu não vou dar comida nenhuma para ele. E quando ele diz isso, um dos servos, sabendo o que tinha acontecido e sabendo da desgraça que poderia vir sobre a casa de Nabal, foi correndo contar para Abigail o que estava acontecendo. E quando ele vai chegar para Abigail, ele vai falar assim, Abigail, Davi foi um homem muito bom pra gente. Ele ajudou, ele esteve pra gente como uma proteção. Na verdade, ele mandou saudações ao nosso Senhor e o nosso Senhor insultou ele, tratou ele com arrogância, né? Não deu ajuda, não estendeu a mão. Eu acho melhor, Abigail, você fazer alguma coisa em relação a isso, porque do contrário, a sua casa morrerá. O servo foi falar com Abigail. E olha o que acontece, gente. Sem perder tempo, no versículo 18, Abigail providenciou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 cestos, e de grãos tostados, 100 bolos de passas, 200 bolos de figo. Colocou tudo em um jumento e disse aos servos, vão adiante e logo seguirei. Mas não contou para o seu marido Nabal o que estava fazendo. Quando Abigail estava num desfiladeiro, montada num jumento, avistou Davi e seus homens vindo em sua direção. Davi tinha acabado de dizer, de nada adiantou ajudarmos esse sujeito. Protegemos seus rebanhos no deserto, de nenhum de seus bens se perdeu ou foi roubado, mas ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue severamente se eu deixar um homem ou um menino vivo na casa de Nabal até amanhã de manhã. Olha isso, gente. Abigail, ela vai ao encontro de Davi. E quando ela vê ele no desfiladeiro, acontece que Davi está dizendo que Deus me mate se eu deixar alguém vivo da casa de Nabal. Porque eu fiz um bem para ele e ele me pagou com mal. Essa é a prova que temos que ele esperava algo de Nabal. Viu? Consegue entender que ele esperava? E aí ele está muito errado. E vamos ver o que acontece. Deixa eu só ler um comentário. Meu filho me mostrou que sou egoísta. Várias vezes mando coisas diferentes para a escola. Exemplo, pão de mel que mandei esses dias e ele dá metade para os colegas, mesmo amando. Pra mim é um tapa na cara. É isso. E trabalha isso nele, a questão de repartir. Depois eu conto um caso do que eu fiz com a minha irmã para poder quebrar esse lado meu egoísta e não gerar nela o egoísmo. Daqui a pouco eu volto. Se eu esquecer, vocês me cobram. Quando Abigail viu
Davi desceu depressa do jumento e se curvou diante de Davi, com o rosto em terra. Caiu aos seus pés e disse: a culpa é toda minha, meu senhor. Por favor, ouça o que sua serva tem a dizer. Nabal é um homem perverso. Não dê atenção ao que ele disse. Ele é um insensato, como seu nome indica. Mas eu nem sequer vi os rapazes que o Senhor enviou. Agora, meu senhor, tenha certeza de que tão certo como vive o Senhor, tão certo como a sua própria vida, foi o Senhor que me impediu de matar e de vingar com as próprias mãos. Que todos os seus inimigos e os que procuram matá-lo acabem com Nabal. Aqui está um presente que sua serva trouxe para o Senhor e seus companheiros. Por favor, perdoe-me se ofendi de algum modo. Que o Senhor lhe conceda uma dinastia duradoura, pois está lutando as batalhas do Senhor. Que ele o livre de fazer o mal durante toda a sua vida. Vamos compreender a história agora. Gente, essa mulher era uma mulher rica. Era uma mulher que possuía muitos servos. Ela era casada com Nabal. Ela era uma mulher inteligente e bela. E agora ela está com um problema que lhe bateu à porta. Uma das coisas que nós aprendemos de primeira mão com a história de Abigail é que na hora que ela soube que Nabal tinha cometido um erro e que ele insultou, que ele foi rude com Davi, ela não corre para Nabal e vai julgar na cara dele assim: agora a nossa casa está correndo risco de vida por conta de você, porque você tomou a atitude errada, porque você é isso, porque você é aquilo, sabe? É por isso que a Bíblia fala que o sábio, ele se mantém calado. É por isso que ele vai falar que o tolo tagarela demais, que a mulher rixosa, ela pinga igual goteira. A mulher, gente, ela tem um dom, e esse dom é a sabedoria de permanecer calada, de saber resolver problemas sem envolver muita gente. Aquela mulher, ela tinha muitas servas. Ela poderia ter mandado a serva ir, ela poderia ter mandado os servos do seu esposo ir, mas ela não manda, ela mesmo vai. E olha o que acontece na hora que ela avista Davi. Ela se prostra diante dele. A Bíblia está falando que ela ajoelha diante dele e ela chama a responsabilidade para ela. E ela diz: meu senhor, a culpa é minha. Me perdoa se de alguma forma eu te ofendi. Meu marido é perverso, é ruim. Deixe que quem está perseguindo ele mate ele. Mas como o nome dele já diz, ele é um insensato. Que a sua dinastia, Davi, dure para sempre, porque você está lutando as guerras de Deus. Eu estou te impedindo hoje de sujar as suas mãos. Não mate Nabal, deixe que outros façam isso. Gente, isso é a coisa mais linda. Porque aquela mulher, vocês acham que ela estava irada ou não? Era uma mulher que estava irada. Era uma mulher que estava com muita raiva, porque você ficar sabendo que vai vir alguém na sua casa e vai matar os seus filhos por conta do seu marido, você não ficaria brava? Qualquer um ficaria bravo. Por quê? O que esse insensato fez? E a nossa tendência, muitas das vezes, na hora que o problema bate a porta, é ir pro marido, é ir pra pessoa que tá ali e falar assim: a culpa é sua, vai resolver esse problema agora. Não, gente. Ore ao Senhor, busque a Deus, porque a Abigail, ela estava tão alinhada com o céu, que ela sabia que Davi se tornaria rei. É tanto que ela fala: Davi, que a sua dinastia dure para sempre. Ela está declarando que o seu reinado dure para sempre, Davi. Eu trouxe aqui alguns presentes para você. Vamos continuar aqui a leitura. Ela está falando, Davi está aqui, Mesmo quando for perseguido por aqueles que procurarem matá-lo, a sua vida estará segura, sob o cuidado do Senhor seu Deus, protegida como um tesouro, mas a vida de seus inimigos desaparecerá como pedras atiradas como uma funda. Quando o Senhor tiver feito tudo o que prometeu e tiver colocado como líder em Israel, não haverá em sua consciência tristeza e peso de ter derramado sangue e se vingado sem necessidade. E quando o Senhor tiver feito grandes coisas em seu favor, lembre-se de sua serva. Olha o que a Abigail está falando. Além de se prostrar diante de Davi, além de se colocar numa posição de serva, ela está falando assim, olha, quando o seu reinado chegar, quando isso acontecer, lembra de mim que sou a sua serva.
Ela não era serva de Davi, mas ela já estava se posicionando como? Ela via um dia Davi já no trono. Ela já estava contemplando que Davi iria estar em um lugar de honra. Aquela mulher não precisava passar por isso. E ela se prostra. E ela fala assim, Davi, eu reconheço você como rei. Tudo que ela está usando aqui agora, gente, é de longanimidade para poder deixar Nabal de lado e não colocar uma corda no pescoço dele e amarrar. Porque dá vontade de matar uma pessoa dessa, que coloca a casa em risco. Bom dia, Denilson, Deus te abençoa. Ele está deixando de lado, ela está deixando de lado os direitos dela. Tá vendo que o evangelho é sobre deveres e não sobre direito? Ela podia não se prostrar, ela poderia não ter se curvado e muito menos dizer que ela é uma serva de Davi. Mas ela está falando, Davi, não suja sua mão sem necessidade, não. Porque talvez aquela mulher já tinha visto que Davi agiu com uma expectativa, que Davi estava esperando em troca. Mas ela foi tão sábia. E ela não rebateu, ela não foi falar, Davi, pelo amor de Deus, você fez procurando em troca? Ela não falou isso. Ela não disse nada sobre o marido dela, a não ser que ele era perverso e ruim. E aí você pode perguntar, Raira, aquela mulher não desonrou o marido dela? Ela não desonrou o marido dela porque ela estava falando uma verdade. Ela não estava falando uma mentira. E ela estava explicando para Davi, Davi, deixa eu te contar, sabe por que Nabal fez isso? Porque ele é perverso, ele é ruim. Eu já sei de tudo que ele faz. E só Deus sabe o que aquela mulher enfrentava dentro de casa. Tem muitas mulheres que passam por isso. De viver com um cara ruim, de um homem perverso, estar dentro da casa dela. E ela vai falar, não, Davi, não suje as suas mãos. Davi respondeu a Abigail, louvado seja o Senhor Deus de Israel, que hoje enviou você ao meu encontro. Graças a Deus por seu bom senso. Primeira coisa que Davi vai falar com aquela mulher é, que bom que você tem bom senso. Que bom que você seja abençoada por me impedir de matar e me vingar com as próprias mãos. Aqui outra coisa que prova que Davi estava procurando vingança. Pois tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, amanhã, pela manhã, não haver... Deus de Israel, que me impediu de lhe fazer o mal. Se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, amanhã pela manhã, não haveria nenhum homem ou menino vivo na casa de Nabal. Então Davi aceitou o presente de Abigail e lhe disse, volte para casa em paz, ouvi o que você me disse e farei o que você pediu. Uma mulher longânima, uma mulher humilde, uma mulher que tinha a presença de Deus sobre ela, ela vai livrar sua casa e agora ela vai voltar em paz, porque Davi a ouviu. Davi estava com fúria, vamos dizer na nossa linguagem, estava com sangue nos olhos. Ele queria matar Nabal porque ele se colocou no direito de ter alguma coisa em troca, uma vez que ele tinha protegido a casa de Nabal. Só que na hora que aquela mulher sábia, inteligente, bela, longânima, vai ao encontro de Davi, ela contorna a situação. E às vezes é isso que nós precisamos ter, sabe? Longanimidade para não irar e pecar. A gente pode ficar com raiva, mas a gente não pode pecar. Hora nenhuma aqui no texto nós vimos uma acusação ou um apontamento de que Abigail, ela fez da ira dela um pecado. Ou de falar com o seu marido imediatamente, que ela poderia ter ido. Isso talvez vai ficar hoje no seu coração. Talvez você é a mulher que quando recebe uma mensagem de alguém, por algum ato do seu esposo, você imediatamente já vai falando com ele aquilo que chegou ao seu ouvido. Aprenda a saber a hora de falar. Aprenda a ter essa longanimidade. O que é longanimidade, Raira? É você esperar. E depois de ter esperado, esperar mais um pouco. Isso é longanimidade. Porque nós pecamos a todo tempo. E a palavra diz que quem pecasse, morreria. Quando nós pecamos, nós deveríamos morrer. Mas Deus é longânimo. E Ele espera. E depois de ter esperado, Ele espera ainda mais. Isso é longanimidade. Não sai falando tudo que vem na sua boca, não. Não vai falar pro seu chefe aquilo que tá... eu vou tirar satisfação com fulano, porque fulano fez isso, aquilo, outro. Não vai.
Não tira satisfação com ninguém. Não vai tirar satisfação com seu marido. Não vai tirar satisfação com seu pai, com sua mãe. Seja lá com quem for. Espera. Ora. Busca a direção de Deus e saiba se posicionar quando lhe é devido. Aquela mulher ficou no prejuízo? Ficou. Porque ela falou assim, a culpa é minha. Coisa que Adão no Éden não fez. Adão lá no Éden, quando Deus fala assim, Adão, onde você está? Aí ele vai falar, Adão, você comeu do fruto proibido? Que não era para poder comer, que eu te pedi para não comer? Aí ele vai falar assim, a mulher que tu me destes. Jogou a culpa para Deus. Jogou a culpa para a mulher, mas a culpa não é minha. Vou falar para vocês, pelo fato de nós ter sido vindo de Adão, nós temos essa natureza enraizada dentro de nós, que clama para dizer, a culpa não é minha. Se um copo quebrar dentro de casa, vai falar, não foi eu que quebrei. Se bateu alguma coisa, se errou dentro de casa, não é minha culpa. Essa natureza já está dentro de nós. Mas quando nós olhamos para Cristo, que foi o segundo Adão, ele vem nos dando uma nova natureza. E ele vai dizer, a culpa é minha. Está sobre mim. Foi isso que Jesus disse. O primeiro Adão diz, a culpa não é minha. O segundo Adão disse, joga para mim, a culpa é minha. Eu tomo a culpa. E a gente olha isso aqui e vê Cristo em Abigail, porque a culpa não era dela, mas ela chama a responsabilidade para si. A culpa não era de Jesus, mas ele chama a responsabilidade para si. A culpa talvez não seja sua, mas chama a responsabilidade para si, porque Adão disse, a culpa não é minha e gerou morte. Jesus disse, a culpa é minha e ele trouxe vida. Quando nós dizemos, a culpa é minha, a gente gera vida. Quando a gente diz, a culpa não é minha, é só morte. É só morte, gente. É lindo isso. É lindo, é lindo. É lindo isso. Chama a responsabilidade para você. Não é sobre você ser humilhado. Não é sobre você perder os seus direitos. É sobre Cristo ser visto em você. Sabe? É problema no passado. Resolve o problema no passado, chamando a responsabilidade para si. Tem mulher que é casada e vê o marido em problema e fala assim, resolve você porque a culpa não é minha? Não, se você é uma com ele. Se casou, é uma com ele. A culpa também é sua. Abigail poderia ter falado assim, a culpa não é minha, mata todo mundo. Deixa pra lá. Não, eu vou te contar o real entendimento sobre o que é ser uma mulher. Tem pessoas que não entendeu direito quando Deus disse, far-lhe-ei uma ajudadora, uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Quando a gente olha pro termo brasileiro, em português, auxiliadora, ajudadora, né? A gente coloca como segundo plano, como se fosse de menor importância. Porque aquele que auxilia na cozinha não é o cozinheiro. Porque aquele que auxilia dentro de casa não é o principal. Esse é o termo brasileiro. Mas quando a gente vai para o hebraico, auxiliadora, ajudadora é alguém que vai fazer aquilo que ele não consegue. Esse é o termo de auxiliadora. É o mesmo termo aplicado para Jesus. Quando Deus disse, far-lhe-ei uma ajudadora, auxiliadora, ele está falando assim, Adão, você vai até aqui. Agora eu vou fazer alguém que vai fazer para você aquilo que você não consegue. Entende? Não é que Adão está aqui e Eva está aqui, porque ela é auxiliadora, ela é auxiliar dele no termo brasileiro. Não! Jesus está dizendo, Deus está falando aqui, olha, Adão, você está aqui. E tem coisas aqui, ó, que tá aberto na sua vida que você não consegue fazer. Eu vou te fazer uma auxiliadora que ela vai te completar aqui, ó. Ela vai fazer aquilo que você não consegue, Adão. Quando Deus diz, faça o homem, o faça é uma forma rústica, bruta, sabe? E quando ele fala, façamos agora a mulher, ele tá dizendo, vai ser lapidada, vai ser polida. É um toque mais delicado, sabe? É como se dissesse que Adão é muro chapiscado e mulher é muro rebocado, lixado, pintado. Essa é a mulher. E tem gente que se diminui, achando que mulher
é a pessoa que tem que estar muito abaixo do homem. Não, a mulher caminha lado a lado. E por isso que eu estou te dizendo que o problema do seu marido também é seu problema. E é aqui, ó, lado a lado. Abigail tinha entendido isso. Ela não olhou para Nabal e falou assim, como ele é rude, como ele é perverso, vou deixar ele morrer. Não, se ele morrer eu morro também, porque eu sou uma com ele. E ela vai tomar o problema dele para si. É isso que você precisa fazer. Toma o problema do seu marido para si. Nós vivemos um caso aqui lindo esse final de semana, de uma amada amiga aqui, que o marido dela tem uma filha. E essa filha estava casando no final de semana. E olha o que aconteceu. A filha não chamou o pai para poder entrar no casamento. E chamou o padrasto. Acho que é isso mesmo. Chamou o padrasto para poder entrar. E o pai se sentiu totalmente humilhado. Totalmente ofendido. E aí, a minha amiga chegou para mim e falou assim, Raira, o que você acha que eu faço? O que você acha que meu marido deve fazer? Eu falei, vamos fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ele ir no casamento demonstra maturidade, demonstra que ele não está ferido. E ali ela estava salvando a casa dela. Porque se o pai não vai no casamento da filha, já corta o vínculo ali. E a filha vai gerar uma raiz de rejeição. Tá vendo? Meu pai não veio no meu casamento. E chegando lá, ela falou que o espaço era tão pequeno que a menina entrou sozinha. Eu vejo que é a mão de Deus. Tá vendo umas coisas assim? A menina entrou sozinha, então nem a mãe, nem o pai, nem o padrasto entrou. E o pai estava na festa. E aquilo que era para poder talvez humilhar o pai, que a menina fez, tipo assim, não vou chamar o pai, que era para romper, ligou mais ainda, porque ela olhou e falou assim, meu pai tá aqui. Meu pai tá aqui. Ainda que eu não honrei ele, meu pai tá aqui. E essa minha amiga, que não tem nada a ver com a situação, porque ela é casada agora com o marido dela, e essa filha é fora desse casamento, salvou uma casa. São situações assim, gente, que nós precisamos colocar a mão na consciência, parar e pensar, eu tô agindo com sabedoria? Esse é o caminho mais certo? Ela poderia falar assim, essa filha não é nossa, não te colocou pra entrar? Não vai. Se ela fosse uma rixosa, se ela fosse uma mulher sem sabedoria nenhuma, não tinha obrigação nenhuma de ir. Mas ela falou assim, a culpa é minha. Entende? A culpa é minha. Vamos lá, marido, vamos. Vai. É isso mesmo, tem que ir. Tá tudo certo. Ela buscou orientação. E nós precisamos buscar orientação para agir diante da nossa vida. Gente, continua a história. E quando continua a história, eu admiro ainda mais a Abigail. Quando a Abigail chegou em casa, depois de Davi ter despedido dela, tá tudo bem. Quando ela chegou em casa, aí você pode pensar assim, é agora que o barraco vai formar. Ela pode chegar para Nabal e falar assim, aqui, você cometeu um erro, colocou a nossa casa em risco, e agora eu fui lá, resolvi seu problema, e é isso, aquilo outro, se não fosse eu, você não estaria vivo. Ela poderia chegar de uma forma soberba, dizendo, eu salvei a sua vida, eu salvei a nossa casa, você é um bundão, você é um homem de nada, e pá. Quando ela chegou em casa, ela viu que Nabal estava oferecendo um banquete, digno de rei. Ele se divertia e já estava muito bêbado, de modo que ela só lhe contou sobre o encontro com Davi na manhã seguinte. Gente, essa mulher já tinha resolvido o problema. Ela já não tinha contado no início. Ela volta com a resolução do problema e ela aqui, ó, fica calada. Não fala nada. Nabal estava divertindo, bebendo, curtindo com seus amigos. E ela poderia chamar ele no cantinho da festa e falar assim, aqui, hoje eu resolvi um problema seu, tá? Ela não fala nada. Olha o tanto que essa mulher é longânima. Olha o tanto que essa mulher é sábia. Ela só contou na manhã seguinte. Pela manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua esposa lhe contou o que havia acontecido. Como consequência, ele teve um mal súbito e ficou completamente paralisado. Passados cerca de 10 dias, o Senhor o feriu e ele morreu. Olha isso. Olha isso. Quando Davi soube que Nabal estava morto, louvado seja o Senhor, que se vingou do insulto que eu recebi de Nabal e me impediu de fazer o mal. O Senhor retribui a Nabal o castigo por seu pecado. Então Davi enviou mensageiros a Abigail para lhe pedir que lhe tornasse esposa. Quando os mensageiros chegaram ao Carmelo, disseram a Abigail, Davi mandou buscá-la
para que se case com ele. Ela se curvou com o rosto em terra e respondeu: eu sou sua serva, ficarei contente em me casar com Davi, como uma serva, lavar os pés de seus servos. Aqui está dizendo que sem demora Abigail montou num jumento e, levando consigo 5 moças que a servia, voltou com seus mensageiros de Davi e esposa. Nesse meio tempo, Saul tinha dado sua filha Mical, esposa de Davi, a um homem em Galim, chamado Palti, filho de Laís. Olha que coisa mais linda. Essa mulher, ela devia viver muito insatisfeita com Nabal, porque ele era grosso, ele era rude, ele era ruim. E aí Deus tomou providências. Não tenha dúvida que se você está vivendo um cenário assim, Deus tomará providências, tá? Não se perturbe, fica quietinha na sua, seja sábia, ainda que o seu marido seja mau. Tem pessoas que vai dizer: ah, Raira, eu não honro meu marido porque ele é ruim, porque ele é perverso. A Bíblia não manda eu honrar meu marido sendo ruim, não, sendo perverso. Como que eu vou obedecer a ele se ele não sabe nem o que está fazendo? A Abigail, ela vai até o final. Ela não foge, sabe? Ela não tá aqui desonrando o marido dela ou lamentando a vida dela, mas na hora que a intervenção de Deus vem sobre a vida dela, ela pega essa oportunidade. E a Bíblia diz que sem demora ela vai se casar com Davi. Olha que coisa mais linda. Davi lembrou que ela era uma mulher sábia, que ela era alguém relevante. E ela se casa com Davi. É a coisa mais linda, mais linda. Nós vamos continuar vendo a história dela. Mas a gente aprende tanto com Abigail. E o que eu aprendi olhando para essa história é que eu preciso ficar calada. Eu preciso saber a hora certa de falar. Aquela mulher era uma mulher acessível. Os servos dela iam até ela. Não era alguém que, tipo assim, não me toque. Eu tenho servos, mas ninguém fala comigo. Era alguém que tinha relacionamento com as pessoas. Então, eu não sei você, mas já é a segunda vez na palavra que a gente vê pessoas que se importam com outras pessoas sendo livres, sendo exaltadas. A primeira delas que eu gosto de falar muito é José. Sabe o José do Egito, quando ele vai preso? José estava numa cadeia e ele olha para a afeição do copeiro e do padeiro e sabia que eles não estavam bem naquele dia. E ele pergunta: o que aconteceu? O copeiro e o padeiro contam um sonho para ele. E ali, José, quando passa-se os anos, ele é lembrado pelo padeiro ou pelo copeiro, não sei qual que viveu, qual que morreu, mas ele é lembrado e ele vai falar assim: agora ele vai se tornar governador do Egito graças a um dia que ele se preocupou com a afeição de alguém que não estava bem no dia. Pessoas que se importam. Abigail, com certeza, era uma senhora, né? Ali ela era senhora daqueles servos. Era uma senhora que se importava. Era alguém que dava acesso aos funcionários. Não sei se você tem algum funcionário ao seu dispor, mas se você tem, trate eles com gentileza. Trate eles com educação, porque é eles que vai contar que a sua casa está correndo perigo. É um servo que vai contar o que ele está vendo, que ele não está vendo dentro de sua casa. É um servo, talvez a pessoa ali de um baixo cargo, né? Que pode te livrar, que pode contar o que está acontecendo com seu filho na escola. É isso que pode acontecer. Sabe, tem gente que gosta de conversar só com a professora, gosta de conversar só com a diretora da escola, mas é a funcionária que limpa o banheiro, que sabe quem que está entrando com o seu filho dentro do banheiro, que sabe quem que tá, o que estão fazendo com o seu filho, o que estão dando de comida para ele. Entende? São os cargos mais baixos. Então conversa com essas pessoas, faça amizade com essas pessoas. Ontem eu achei a coisa mais linda. A minha mãe estava trabalhando numa festa da cidade, em Tabirito, que chama Julie Fest. Minha mãe estava como cozinheira de uma barraca. E aí tinha um acesso restrito somente para funcionários. Somente para, como é que fala a palavra? Participantes lá, eu não sabia o nome. E a entrada pelos fundos só podia ser por essas pessoas. E quando eu cheguei no estacionamento, eu entrei num estacionamento privado, e aí fui pelos fundos, porque eu queria encontrar com a minha mãe. E aí o guarda falou comigo assim: você não pode entrar por aqui. Essa passagem você não pode usar. E aí tava eu e minhas 2 irmãs. E eu falei assim:
a minha mãe tá trabalhando aqui. Eu queria só dar um abraço nela, eu queria ver ela. Aí ele pegou e falou assim, ah, se bem que você parece com sua mãe. Sua mãe tava batendo um papo com a gente aqui hoje de manhã. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pode entrar. E aí ele me deixou entrar. E o que eu quero falar com vocês é que se a minha mãe não fosse alguém simpática, se a minha mãe não fosse alguém que acessava outras pessoas, eu não conseguiria entrar. A pessoa associou meu rosto com a da minha mãe, falou que eu parecia com ela. Ah, eu acho que eu sei quem é a sua mãe. Ela tá trabalhando nessa barraca aqui, pode entrar. Do contrário, eu teria que dar a volta. Eu teria que andar muito. E aí eu falo assim, tá vendo? Vale a pena a simpatia. Você pode livrar os seus filhos, você pode dar acesso aos seus filhos e N coisas mais, se você for simpática, se você for acessível. Essa é a história que aconteceu comigo, tá? É isso, gente. Tá chegando ao final do nosso devocional. Eu vou ler alguns comentários que ficaram pra cima, vou responder as perguntas que fizeram. E eu tava falando sobre o egoísmo, e eu disse que eu tava ensinando a minha irmã a não ser egoísta. Eu sempre compro, às vezes, 2 canetas pra minha irmã e falo com ela assim, Rúbia, essa caneta é sua, essa é pra você dar pra alguém. E toda vez que eu vou comprar, seja um doce, seja dar ela um dinheiro pra ir pra escola, eu sempre coloco na conta um valorzinho a mais. Exemplo, se o salgadinho é R$2, eu sempre falo com ela assim, filha, leva 4, compra e abençoa alguém. A Rúbia, desde pequena, ela faz os trabalhos da escola e eu pergunto pra ela, será, Rubinha, que alguém na sua sala não vai fazer? Vamos fazer pra alguém que não vai levar? E aí, a gente sempre fazia trabalhinho a mais, porque ela tinha que dar pra alguém que não fez. Porque na escola sempre tem alguém que não fez. E isso, gente, eu ensino pra todo mundo que tá perto de mim. Teve um dia que eu tava na casa da minha prima e eu sou madrinha do filho dela. E a gente tinha que produzir uma abelhinha com litro PET. Litro PET e rolo de papel higiênico. E aí a gente tava produzindo a abelhinha, terminamos de pintar. Eu falei, Gugu, vamos fazer pra algum amiguinho seu que não tem, que não vai levar? Aí ele falou assim, por exemplo, o nome seja João. Ah, Dindinha, o João nunca leva trabalho, porque a mãe dele não ajuda ele a fazer. E o João é muito bagunceiro. E eu falei assim, então vamos fazer um pro João? E aí a gente pegou e fez uma abelhinha pro João, que era uma abelhinha para fazer com rolo de papel higiênico, com PET. E a gente fez, e no outro dia ele levou pra escola e deu certo. O João não tinha feito dele. E aí ele entregou pro João. Então você que tem filho pequeno, trabalha isso com ele. Sabe? Às vezes, igual eu vi que a Linda falou que manda um pão de mel. Talvez não vai conseguir mandar sempre, né, Linda? Mas às vezes coloca 2 pãezinhos de mel, porque ele vai dar um pra alguém. Colocar sempre um suquinho a mais. Não precisa ser todo dia, não. É um ensinamento que você dá de forma pontual, que ele vai aprendendo, que ele tem que repartir. Colocou, né? Ah, isso aqui é seu. Não trata como isso aqui é seu, meu filho. Trata com isso aqui, a gente comprou pra nossa casa. É pra nossa casa, sabendo que é só ele que vai comer, mas é nosso, tem que dividir. Peça salgadinho, peça pra compartilhar. É muito feio criança egoísta. E tem uma fase que criança fica egoísta mesmo, mas você precisa quebrar isso. Tem o filho de uma amiga minha, que eu vou na casa dele, ele coloca comida na boca da gente. Ele tem só 2 anos. Eu falo assim, me dá um pouquinho de uva, filho. Ele me dá uva na boca. E tudo que ele come, ele oferece. Isso é ensino. Criança não nasce sendo egoísta. É ensinado, tá? Eu já fui à rua e fui com fome. O povo tudo me olhando, pensando, deve ser doida, rindo sozinha. Já até voltei pra casa. Ai, eu falo com quem divide, sempre tem. É isso. Há uma prosperidade, né? Deixa eu ler uma... Eu perdi meu emprego, perdi meu marido, porque não queria ficar por baixo. Eu fazia tudo errado e ainda culpava ele. Eita. Difícil, né? Ao invés de contornar, ficava fomentando. Hoje você aprendeu, irmã? É isso. Nosso devocional vai chegando ao fim. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Deixa eu te conhecer. Deixa eu te conhecer, querido ou querida. Gente, deixa eu contar pra vocês uma coisa. Toda vez que eu leio na Bíblia falando de comida, me dá vontade de comer. Vocês são assim também? De ver um vídeo no Instagram falando de comida e ir lá querer fazer alguma coisa pra comer? Eu sou muito assim. Todo mundo que tá aqui é de casa?
Amém. Se você é salvo, escreve eu sou salvo. Se você ainda não é salvo e ainda não fez a sua oração entregando a vida para Jesus e quer fazer nessa manhã, você vai escrever assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Ô Denil, você tá por aí ainda? Ô Glória! Dá. De ficar ouvindo o dia inteiro falando amém. Aprendi. Mas hoje estou sem marido e sem emprego. Ora ao Senhor, Ele é misericordioso demais. Ele pode te mandar uma outra pessoa e você fazer tudo diferente. Para vocês que estão aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. Que alegria ter vocês por aqui. Eu sempre gosto de te conhecer. Amém. Eu tenho vontade quando você posta os bolos. Ai, amiga, o bolo de cenoura ficou tão gostoso, mas tão gostoso. É isso. Vou comer o restinho agora. Tem só mais um pouquinho. Na hora que eu tava lendo aqui de Abigail, né? Eu tô assim. E ela fez bolo de passas. Que vontade de comer um bolo de passas. Amém. Feliz por vocês estarem aqui. Que bom que ficaram comigo até o final. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que haja sabedoria nas nossas palavras. Que a gente consiga falar mais vezes. A culpa é minha, ao invés de jogar a culpa pro outro. Porque quando você diz a culpa é minha, isso gera vida. Quando você diz não foi minha culpa, a gente está causando morte. Lembra da história de Davi, da história de Adão, da história de Jesus. Adão disse, a culpa não é minha, morte. Jesus disse, a culpa é minha, vida. Tá? É isso. Fechem seus olhos, mão no coração. É para fechar os olhos, mão no coração e diga assim, Senhor Jesus, muito obrigada por esta palavra, que ela possa germinar em meu coração e produzir muitos frutos, a 30, a 60, a 100 por um, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos por esta manhã, obrigada por tudo que o Senhor tem feito, obrigada por cada palavra, que nós possamos aprender com a vida de Abigail, que foi uma mulher longânima, que o Senhor nos ensine a entrar nesse lugar de paciência, de espera, de ter comunhão com o Senhor e esperar a resposta correta vir do céu. Em nome de Jesus, Pai, nós somos gratos por teu Senhor, por o Senhor ser o nosso Deus. Que bom que és tu. Deus, nós somos gratos de verdade. Nos dê um dia abençoado, uma semana cheia da presença, cheia da realidade do céu, que vamos viver nessa semana, Pai. Peço também para que o Senhor nos guie, nos livre dos caminhos maus, nos coloque nos caminhos seguros e que a tua mão possa mesmo nos guardar e nos proteger em nome de Jesus. E que no final o seu nome seja glorificado para todos sempre. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a vida de vocês. Até quarta-feira, se Deus quiser. Até quarta-feira, se Deus quiser. É isso. Eu amo estar aqui com vocês. Vocês ficam falando que gostam de mim, que é isso, aquilo, outro. Mas eu amo estar aqui com vocês. O dia que eu não faço live, fica parecendo assim, parece que tá faltando alguma coisa no dia. Obrigada, viu? Muito obrigada. Vocês são especiais pra mim. Vocês não sabem o tanto que eu cresço com vocês. Sonhei com você sábado. Me manda direct contando. Por favor. Tô precisando de resposta, filha. Vai e conta. Beijo. Um beijo, um queijo. Até quarta-feira, se Deus quiser.